Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Essa frase é da psiquiatra e psicanalista Neuza Santos, brasileira, negra. Ela defende que não há sujeito negro que não seja atravessado por questões existenciais que são determinadas pelo racismo. Esse é o tema de hoje do nosso vídeo, né? Nós estamos na Semana da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e é uma data que impõe a gente uma reflexão, né? Qual é o impacto que o racismo tem na saúde mental dos indivíduos? Porque, veja, né, há uma experiência de segregação, de exclusão, que tem origem lá no período da escravidão, né, que separava pessoas baseadas na cor de pele, aquelas pessoas que eram realmente cidadãos daquelas que eram só um produto, né, que eram trocadas num comércio e que serviam ao trabalho ou a outros fins de lucro, né? Mas essa escravidão, embora tenha acabado, mantém na nossa sociedade muitas desigualdades, né? Essa herança, né, pode ser vista nos indicadores que nós temos de saúde, né, de segurança, que mostram, por exemplo, que os negros têm menor renda, menor escolaridade, o acesso aos serviços de saúde é mais difícil, né? Seja pré-natal, então tem uma mortalidade materna e infantil maiores, né? Nós temos também maior risco de doenças crônicas, né? Como por exemplo as cardiopatias, as doenças do coração, hipertensão arterial e dentro das causas de suicídio, né, os negros eles se matam mais, né, eles têm maior risco de morrer por mortes violentas, acidentais, e aí também inclui-se o suicídio. Isso pode chegar a 50% a mais do que a população branca da mesma idade. Então são dois países diferentes que convivem juntos. E nós sempre tivemos um mito de que nosso país é miscigenado e que há uma tolerância, né? Há um convívio pacífico entre as diferentes raças, né? Mas a gente vê que não, no noticiário, né? Quantas pessoas negras são abordadas, né, pela polícia, né, pelos seguranças, né, são humilhadas, são retiradas de locais, têm menos acesso a empregos, né, são rejeitadas em oportunidades de emprego, e isso tem um impacto profundo na construção de sua identidade. É isso que eu queria destacar aqui. A identidade negra, ela se constrói de uma maneira frágil, né, com pouca representação, né, com pouca possibilidade de se espelhar, né, em pessoas, tanto é que nós temos poucos líderes, poucos chefes de grandes empresas, poucos professores, né, poucos médicos, enfim, poucos profissionais nas situações aí de direção, de comando, assim como políticos, vereadores, prefeitos, deputados negros, né? Então nós temos uma autoestima que é abalada desde muito cedo e que inclusive pode tomar como caminho rejeitar a própria negritude. É o racismo internalizado, é aquele no qual a pessoa não assume, né, a sua condição de negro, né, e muito com o objetivo de tentar sofrer menos esses impactos, né, principalmente em nível social, cultural. Então, o que eu queria colocar aqui é que a gente tem que começar a falar sobre isso, porque os negros eles têm um risco aumentado para depressão, para transtorno de estresse pós-traumático,
para estresse crônico, né, que são vivências constantes de luta pela afirmação, por poder circular pelos espaços, né, por poder estar presente, por exemplo, numa faculdade, né, num cargo de comando, num governo, de se fazer ver, de se fazer ouvir. Então, acho que eu vou concluindo a minha fala aqui, nesse sentido, da gente poder, assim como aquela psiquiatra, né, Neuza Santos e tantos outros que trouxeram contribuições, Fanon, identificar, né, que o tornar-se negro, que inclusive é o nome do livro dela, talvez seja uma das melhores vias de tratamento para esse racismo internalizado, para esse não falar sobre isso que acaba perpetuando a desigualdade e com isso o sofrimento psíquico e mental. Então, tornar-se negro significa ir contra a esse ideal da branquitude, né, que desvaloriza, né, o lugar do negro, né, que faz com que os indivíduos negros, os sujeitos negros, se vejam como inferiores, não vejam a sua beleza, não vejam as suas capacidades, né, não acreditem em si mesmos e tenham que perseguir esse ideal, né, que se supõe a partir de uma visão construída historicamente de que o branco era um ser superior, né, era um ser com mais capacidades, com mais inteligência, que a gente sabe que não tem razão, não tem sentido do ponto de vista científico, médico, psicológico ou filosófico. Então nós estamos falando de um processo interno, subjetivo, de aceitar-se negro, de compreender essas raízes negras, né, poder apreciá-las e num nível social, do coletivo, a gente poder também abordar essas diferenças, essas desigualdades que ainda existem e muitas vezes não são faladas na nossa sociedade. Então eu gostaria de agradecer pela presença, pela companhia aqui nesse vídeo, nessa conversa, né? E deixar esse convite para você verificar aí, né? Ao longo do vídeo a gente foi colocando algumas matérias, alguns nomes, algumas sugestões que você pode ir estudando e se aprofundando depois. E eu te convido também para assistir o próximo vídeo do canal na semana que vem. Um abraço e até mais.